Olá! No primeiro vídeo a respeito desse assunto, a verdadeira origem da palavra espiritismo, nós demonstramos que a palavra espiritismo teve origem nos Estados Unidos por volta de 1853, sendo conhecida pela palavra inglesa spiritism, que posteriormente foi adaptada por Allan Kardec no francês spiritisme, onde se tornou muito mais popular e que deu origem às suas variações no português, espiritismo, no espanhol, no italiano e em outros idiomas. Agora, na nossa parte 2, nós vamos demonstrar qual foi a importância de Allan Kardec ter feito a adaptação dessa palavra a partir de sua obra. Este aqui é o canal O Espiritismo Analisado. Eu sou Erivelto Carvalho e se você acha interessante esse tipo de assunto, continue conosco após a nossa vinheta para darmos sequência à parte 2 do estudo A Verdadeira Origem da Palavra Espiritismo. No nosso vídeo original, na parte 1, nós mostramos como que 2, 3 ou 4 anos antes de Allan Kardec publicar o Livro dos Espíritos e dar popularidade à palavra espiritismo, essa palavra já vinha sendo utilizada nos Estados Unidos e na Inglaterra por diversos pioneiros, que também perceberam que a doutrina dos espíritos, sendo conhecida pelo nome de espiritualismo ou espiritualismo moderno, era uma questão problemática, já que essa palavra tinha vários significados. Sabemos que foi esse também o motivo que levou Allan Kardec a fazer a adaptação da palavra inglesa spiritism para o francês e criar a palavra spiritisme. Ele também percebia que a doutrina dos espíritos, por ser uma coisa nova, necessitava, na verdade, de uma palavra nova que lhe desse uma definição mais clara e precisa, algo que a palavra espiritualismo, já devido a toda a sua utilização e aos seus vários sentidos, como nós veremos ao longo desse vídeo, já se tornava bastante problemática. Mas nós vamos aqui recordar alguns que foram pioneiros também nessa questão e já propunham ou uma alternância entre a palavra espiritualismo e espiritismo, ou propunham até mesmo que a palavra espiritualismo fosse descontinuada e que a palavra espiritismo fosse, então, o nome do novo movimento da nova revelação. O primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês, para recordarmos essa questão, é o escritor e jornalista americano William Henry Rhodes, que era conhecido pelo pseudônimo de Caxton. Ele era um correspondente do jornal California Chronicle. E a respeito da sua prioridade em chamar o espiritualismo moderno de espiritismo, a gente traz aqui um trecho do jornal The Christian Spiritualist, da edição de março de 1855, comentando a respeito do uso que William Henry Rhodes fazia já da palavra espiritismo. Na edição do The Christian Spiritualist de março de 1855, nós temos já eles comentando a respeito do Caxton, que é William Henry Rhodes. Caxton, um correspondente do California Chronicle, escreve o seguinte sob o título Espiritismo. Então eles já comentam uma espécie de artigo que o Caxton ou William Henry Rhodes já havia escrito a respeito do espiritualismo moderno, substituindo o seu nome por espiritismo. Palavra que ele adota em preferência à do uso comum a saber, espiritualismo. Espírita e espiritismo, ele também já usava a palavra espírita, né, em inglês spiritist, ele pensa são termos muito mais preferíveis e transmitem à mente mais prontamente o que se pretende que seja compreendido pelo seu uso. Outros exemplos também que nós até comentamos na primeira parte do nosso vídeo, foi também do britânico, o David Whitehead, editor do jornal The Yorkshire Spiritual Telegraph, que também já comentava que a palavra espiritualismo, no seu sentido filosófico, fazia mais referência a questões internas da alma, questões subjetivas, e não seria muito bem empregada para as questões objetivas e fenomênicas da mediunidade, que tinham um caráter mais externo, um caráter mais de observação externa e não interna, como era a questão da filosofia do espiritualismo. Então, por esse motivo, ele achava que a palavra não cabia bem
diante das novas manifestações dos espíritos, conforme ele dizia. E um outro exemplo clássico vem dos Estados Unidos, que foi o escritor John Worth Edmonds, conhecido como Juiz Edmonds, que foi um dos pioneiros do espiritualismo moderno e que na sua obra The Sacred Circle, publicada em 2 volumes, o primeiro em 1855, o segundo em 1856, em que ele utiliza a palavra espiritismo várias vezes em alternância com a palavra espiritualismo. O John Worth Edmonds, nesse caso, ele utilizava a palavra espiritualismo quando ele queria dar a ideia de que, utilizava a palavra espiritismo no lugar de espiritualismo, quando ele queria dar a ideia de que esse movimento, de que essa nova revelação, ela era algo atemporal, era algo que transcendia aquele momento. Então, quando ele queria dar a ideia de que o espiritualismo era uma revelação já antiga, era uma revelação que já estava, digamos assim, no DNA de todas as religiões e de formas de pensamentos espiritualistas da humanidade, ele utilizava a palavra espiritismo nesse sentido, porque na ideia deles, a palavra espiritualismo, por ter um sentido mais moderno e outros significados, poderia causar confusão quando se queria dizer esse caráter atemporal da revelação da doutrina dos espíritos. Então aí já começavam também a perceber uma espécie de necessidade de dar um maior detalhamento ao nome da nova doutrina dos espíritos que surgia naquele momento. Bem, e como que essa palavra Spiritism, utilizada nos Estados Unidos e também na Inglaterra, foi parar na França e ser do conhecimento de Allan Kardec? Já que hoje, segundo os estudos etimológicos e históricos, não há mais dúvidas de que a palavra espiritismo foi inspirada na inglesa Spiritism. Então, não havendo mais dúvidas a respeito sobre essa questão, a possibilidade de que Kardec tenha conhecido essa palavra seria, digamos assim, através de várias possibilidades. Uma delas seria a chegada na França de livros e periódicos americanos, porque o espiritualismo moderno ele não foi um movimento que ficou exclusivamente preso aos Estados Unidos. Apesar de ter começado nos Estados Unidos, ele rapidamente se espalhou por toda a Europa e algumas partes também da América Latina. Inclusive, autores como John Morrow, ele explica que os espiritualistas naquela época, independentemente do país em que estavam, e independentemente também das características que diferenciavam o movimento em seus diversos países, eles se consideravam pertencentes a um único movimento internacional ou transnacional. Então, um espiritualista francês, ele se considerava um seguidor dessa nova revelação, tal como os americanos ou os ingleses, ou um alemão que também fosse seguidor desse movimento espiritualista. Então, esse movimento espiritualista ele tinha esse caráter internacional. A maior produção literária desse movimento, claro, se concentrava nos Estados Unidos, de onde esse material era, digamos assim, exportado para o resto do mundo. Então, esses periódicos americanos chegaram na França, onde o movimento espiritualista, desde pelo menos 1853 e 54, já começava a se estabelecer. Então, quando Kardec começa as suas pesquisas, que vão culminar na publicação de O Livro dos Espíritos, o espiritualismo moderno já era um movimento constituído na França, já possuindo seus primeiros adeptos, já possuindo um movimento organizado e começando também a produzir o seu próprio conteúdo. Um desses exemplos vem de um movimento liderado pelo espiritualista francês Paul Louisy, que conhecia bastante o inglês e que ficou conhecido na França como um tradutor de obras de escritores como Walter Scott e James Fenimore Cooper. O Paul Louisy era um daqueles que pegava esse material americano, fazia traduções e espalhava entre os seus grupos, entre os franceses daquele tempo. Então, livros e periódicos americanos do espiritualismo moderno circulavam amplamente na França daquele período. E, como sabemos que a palavra espiritismo já circulava no meio espiritualista durante esses 4 anos, antes de Kardec publicar o Livro dos Espíritos, não seria menos plausível de que esses materiais contendo essa palavra tenham chegado até os franceses e que tenha sido, inclusive, traduzida por eles para, de certa forma, tomarem conhecimento também desse segundo nome que o espiritualismo moderno já possuía nas terras americanas e também no país vizinho, a Inglaterra.
Um outro caso que nós podemos citar são o caso dos correspondentes. Muitos espiritualistas que viviam nos Estados Unidos se correspondiam com os espiritualistas franceses e, por algum motivo, podem também ter enviado correspondências e citarem a existência dessa palavra. E uma outra situação também que pode ter acontecido foram os franceses que moravam nos Estados Unidos no momento em que o movimento do espiritualismo moderno começou a se organizar e que depois retornaram até a França, mais ou menos nesse período. Um exemplo conhecido foi da senhorita Clémence Guérin, que Kardec faz um comentário sobre ela na Revista Espírita da edição de novembro de 1861. Kardec comenta a respeito da senhorita Guérin. A senhorita Guérin, que residiu muito tempo na América, onde se viu produzirem e se desenvolverem as primeiras manifestações, é uma dessas espíritas sinceras, conscienciosas, que tudo julgam com calma, sangue frio e sem entusiasmo. Tivemos a honra de conhecê-la pessoalmente e sentimos-nos felizes por lhe dar aqui um testemunho merecido de nossa profunda estima. Pelo fragmento de seu prefácio, que transcrevemos abaixo, pode-se ver que a nossa opinião é justamente motivada. É porque Kardec está falando a respeito da publicação de um dos livros de Clémence Guérin, onde ela traz traduções de textos do movimento espiritualista moderno, inclusive alguns textos do juiz Edmonds, que passam a ser publicados na França naquele período, e Kardec, além de tê-la conhecido pessoalmente, comenta a respeito do lançamento de seu livro naquele momento na França. Então é um outro exemplo também de pessoas que conviveram com o espiritualismo nascente nos Estados Unidos e que provavelmente viram também a questão da palavra espiritismo como um segundo nome desse movimento também entrar nos debates que percorreram os periódicos, as palestras e os livros produzidos nos Estados Unidos. A respeito dos jornais, Allan Kardec, na primeira edição de A Revista Espírita, de janeiro de 1858, comenta também a existência desses diversos jornais que já existiam nos Estados Unidos. Muitos deles, como nós vemos inclusive na primeira parte desse vídeo, já trabalhavam a palavra espiritismo constantemente. Kardec comenta nessa edição. Admiram-se de que, enquanto na América só os Estados Unidos possuem 17 jornais consagrados ao assunto, sem contar um sem número de escritos não periódicos, a França, o país na Europa onde mais rapidamente as ideias se aclimataram, não possua nenhum. Ele falando a respeito da inexistência ainda de jornais sobre o espiritualismo moderno ou o espiritismo na França daquele período, já que os Estados Unidos, o país pioneiro, já possuía cerca de pelo menos 17. Então, parte desses jornais, com certeza, chegaram na França nesses 4 anos que antecedem a publicação de O Livro dos Espíritos. E alguns exemplares, com certeza, já traziam lá a palavra Spiritism. Então, provavelmente, todas essas possibilidades podem ter acontecido para que Kardec tenha tido conhecimento a respeito da palavra Spiritism utilizada nos Estados Unidos, da qual ele vai fazer a adaptação posterior. Bem, e quais as provas de que, inclusive, os próprios franceses já tinham de que a palavra espiritismo é de raiz inglesa? Bem, sabemos que a palavra espírito em francês é esprit, uma palavra completamente diferente da raiz da palavra spiritisme, que vem como sua raiz a palavra spirit, que é utilizada no inglês. Então, Kardec, ao criar em francês a palavra espiritismo, ele não utiliza uma raiz totalmente francesa, que seria a palavra esprit, e sim a inglesa spirit. E daí vem, então, o espiritismo como nós conhecemos. Isso é destacado, inclusive, por alguns autores acadêmicos europeus. É o caso, por exemplo, do alemão Manfred Hoffler. Manfred Hoffler foi um alemão linguista que pesquisou bastante a respeito da história da língua francesa, e ele, no ano de 1982, publicou um livro chamado Dicionário dos Anglicismos. Nesse livro Dicionário dos Anglicismos, ele cita a palavra espiritismo e a palavra espírita como duas palavras do idioma francês que foram adaptadas do inglês, e destaca que a raiz da palavra espiritismo é o inglês spirit, e não o esprit, como nós citamos aqui no início. Também o dicionário da Academia Francesa,
na sua edição moderna, já traz essa definição, como nós veremos aqui agora. Como vocês podem ver, esse aí é o print da versão online do dicionário da Academia Francesa, lá no seu verbete Spiritisme. Ele traz Spiritisme, substantivo masculino, a sua origem etimológica, século XIX, emprestado do inglês Spiritism, com o mesmo sentido. Então ele já até destaca, né, que Spiritism em inglês e Espiritismo em francês tem o mesmo sentido, dão nome à mesma coisa, que é a doutrina dos espíritos. Derivado de spirit, em inglês, que é a mesma coisa que esprit ou espírito. Então, o próprio dicionário da Academia Francesa já destaca aqui também que a raiz da palavra espiritismo em francês é o inglês spirit. Também nós vemos isso no livro de um outro estudioso da língua francesa, um outro filólogo, que foi o Eugène Darmestaeter, num livro publicado em 1877. Esse livro do Eugène Darmestaeter foi o livro da criação atual de novas palavras na língua francesa e das leis que as regem. Então, nesse livro de 1877, o Eugène Darmestaeter diz o seguinte, a respeito da palavra espiritista e também espiritismo. Ele diz, espiritista, pouco usado, substituído por espírita, que é de origem inglesa, e também cita a palavra espiritismo como também um outro exemplo de palavra derivada no francês, uma palavra no francês derivada da língua inglesa. Um outro exemplo também nós vemos num jornal magnetista, numa edição de março de 1864. Esse jornal magnetista se tratava do jornal francês Le Magnétiseur Universal, seria o magnetizador universal. Então estamos falando aqui de uma edição de março de 1864, em que um articulista destaca muito bem essa origem inglesa da palavra espiritismo. O articulista diz o seguinte: se a palavra espiritismo de origem anglo-saxã ou americana fere os ouvidos sensíveis do clero católico, por que não substituí-la por outra que teria o mérito, mantendo o mesmo significado, de não ofender seus dogmas ortodoxos? A de teopsicologia, por exemplo. Bem, o articulista aqui acredita que se a palavra espiritismo, que é de origem anglo-saxã, ou, como ele mesmo destaca, do inglês americano, se ela fosse trocada pela palavra teopsicologia, talvez os católicos não se ofendessem tanto. É uma ideia um pouco ingênua, mas o principal aqui desse texto nem seria essa questão, mas sim demonstrar que os próprios franceses já entendiam que a palavra espiritismo não era uma palavra de origem do seu próprio idioma, e sim da língua inglesa. E o último exemplo que eu trago aqui para vocês também é um livro francês de 1911, que é o livro Espírites et Illusionistes, ou seja, Espíritas e Ilusionistas, de M. Remy, de 1911. Bem, o livro ele traz a seguinte informação, vejamos aqui. O livro diz o seguinte: os Fox recitavam o alfabeto e o espírito batia quando chegava a uma letra desejada por eles. Assim, ele compunha palavras, frases e respondia de maneira pertinente, declarando sempre, aliás, que era um espírito, em inglês, spirit, de onde veio a denominação espiritismo, mas um francês também fazendo a afirmação de que a palavra tem origem no inglês spirit ou spiritism. Bem, e justamente por essa questão de Kardec ter feito uma adaptação do inglês para o francês, que não tardou que alguns rivais da sua obra, alguns críticos da sua iniciativa, começaram a acusá-lo de cometer um grave erro de barbarismo na língua francesa. Bem, o barbarismo é considerado um erro de composição de palavras. E uma das formas do barbarismo pode ser a adaptação de palavras estrangeiras para o idioma, quando esse idioma não necessita dessa adaptação. Se um determinado idioma, por exemplo, já tem uma palavra
que, no seu próprio vernáculo, que já pode designar uma determinada situação ou denominar uma coisa nova, já com determinada precisão, não haveria necessidade de uso de estrangeirismos. Então, os estrangeirismos nessa situação podem ser considerados barbarismos. Os críticos de Kardec disseram que ele, no momento que dá o nome à doutrina dos espíritos de Spiritisme, fazendo a adaptação do inglês Spiritism, estava então em francês cometendo um caso de barbarismo, ao qual Kardec vai se defender depois dessas acusações. O principal acusador contra Kardec de ter feito barbarismo foi um espiritualista francês que não aceitava a nova palavra e fazia uma espécie de oposição ao movimento liderado por Kardec. Esse seu opositor foi o francês Zéphyr-Joseph Pierrehart. Ele acabou criando um jornal para fazer contraposição à Revue Spirit de Kardec, que foi a Revue Spiritualiste, ou seja, a revista espiritualista. E logo nas suas primeiras edições, ele escreveu vários artigos criticando Kardec e criticando essa palavra que, segundo ele, nem francesa era. E acusa Kardec de ter utilizado, então, um barbarismo no francês ao denominar a doutrina dos espíritos de espiritisme, se baseando em uma palavra de origem inglesa. Então, nesse motivo que ele faz uma acusação de barbarismo ou de uso inadequado de um estrangeirismo por parte de Kardec. Kardec ele começa então a se defender dessas acusações. Na nota de rodapé número 27, que está fazendo uma complementação ao item 98 de O Livro dos Médiuns, Kardec vai fazer um comentário a respeito disso e vai se defender dessas acusações de barbarismo. Vejamos o que Kardec diz lá nesse nota de rodapé 27 do item 98. Vê-se que quando se trata de expressar uma ideia nova para a qual falta um termo na língua, os espíritos sabem perfeitamente criar neologismos. Essas palavras eletromedianímico e perispíritico não são nossas. Aqueles que têm criticado por nós termos criado as palavras espírita, espiritismo e perispírito, que não tinham termos equivalentes, poderão então fazer a mesma crítica aos espíritos. Aqui Kardec diz ter criado as palavras, mas claro que ele está fazendo referência a tê-las criado em francês. Porque no momento em que ele faz um neologismo, mesmo que se baseando numa palavra estrangeira, se ele foi o primeiro a adaptá-la para o francês, ele é, de certa forma, nesse sentido, o seu criador. Mas aqui Kardec nem quer destacar que ele é o criador da palavra francesa spiritisme, adaptando-a do inglês spiritism. A ideia dele é se defender da acusação de barbarismo, como o Pierrehart e alguns outros rivais do seu movimento já o estavam acusando. Ele quer dizer que essas palavras foram criadas, foram adaptadas, mas porque não havia termos equivalentes nelas em francês. Então, por isso, a necessidade dessa criação ou adaptação. Também, no livro O que é o Espiritismo, Kardec vai fazer um comentário em um dos diálogos também a respeito dessa acusação de barbarismo que fizeram contra ele. Esse diálogo no livro O que é o Espiritismo, ele está no capítulo 1º, onde está a pequena conferência espírita, o segundo diálogo com o cético. Lá nesse momento, o cético começa a conversar com Kardec e vai citar esse problema do barbarismo. Diz o cético: pergunto-vos em primeiro lugar qual a necessidade da criação de novos termos, espírita e espiritismo, para substituir espiritualista e espiritualismo, que são da língua vulgar e que por todos compreendidos. Já ouvi alguém classificar tais termos de barbarismos. Kardec utiliza esse diálogo para fazer uma resposta à acusação do Pierrehart. Aí Kardec responde: hoje o seu uso está tão generalizado que os próprios adversários, aqueles que no princípio os classificavam de barbarismos, não empregam outros. E, de fato, isso realmente aconteceu. Então, a palavra espiritismo caiu no gosto do público, que viu que a palavra espiritualismo era problemática, e mesmo com a oposição ferrenha de algumas pessoas, como o caso do Zéphyr-Joseph Pierrehart, a questão da palavra, ela vingou, provando que ela, na verdade, era um neologismo de origem estrangeira e não um barbarismo.
Porque se a palavra não tivesse caído no gosto do público, conforme Kardec declara aqui na edição de O que é o Espiritismo, ela realmente não faria sentido de existir. Então ela cai no gosto do público justamente porque os franceses necessitavam de uma palavra mais precisa para dar nome à doutrina dos espíritos. E, mesmo ela sendo adaptada do inglês, ela vem a calhar, porque também entre os americanos ela já cumpria muito bem esse papel de dar um novo nome e até mais preciso para a doutrina dos espíritos. O historiador John Morrow vai comentar a respeito desse sucesso de Kardec em fazer a adaptação dessa palavra para o francês. John Morrow comenta essa questão no seu livro Laboratories of Faith, publicado em 2008. Ele diz o seguinte: por estarem engajados nas mesmas práticas que as dos seguidores de Kardec, os espiritualistas tornaram-se espíritas aos olhos do grande público, mesmo que atacassem com violência as ideias de Kardec. Então ele demonstra que a palavra teve a sua necessidade e caiu no gosto público. Haviam, inclusive, muitos espíritas franceses que não eram seguidores da doutrina de O Livro dos Espíritos. Então não concordavam com Kardec, não concordavam com muitas das teses publicadas em O Livro dos Espíritos, mas mesmo se opondo a algumas teses, como o caso da própria reencarnação, eles, de certa maneira, adotaram a palavra como nome principal para a doutrina que seguiam e também o adjetivo espíritas, para se designarem como seguidores dessa nova doutrina. Quem também comenta essa tendência de Kardec de ter feito o sucesso com a adaptação dessa palavra é o historiador francês Guillaume Couchet. Guillaume Couchet, em um artigo de 2007, O Retorno dos Espíritos, ou O Nascimento do Espiritismo durante o Segundo Império, ele comenta o seguinte: se o termo espiritismo se impôs rapidamente, não foi somente pelo talento de propagandista de Kardec, mas sim porque permitiu levantar uma ambiguidade lexical. Na verdade, a tradução de spiritualism, o termo usado nos países anglo-saxões por spiritualism, não deu muito certo em francês, porque essa palavra já tinha um significado. Então aqui demonstra que, apesar da acusação de barbarismo, por Kardec ter utilizado uma palavra de origem estrangeira, do inglês, apesar dessa acusação, a palavra se mostrou não ser um barbarismo, e sim, na verdade, um neologismo de origem estrangeira, mas que veio a calhar porque não havia nenhuma outra palavra em francês que pudesse dar uma designação precisa para a doutrina dos espíritos. Por isso que Kardec vem falar que para coisas novas são necessárias palavras novas, porque se necessitava de uma palavra com maior precisão. Bem, essa é a conclusão da segunda parte do nosso vídeo a respeito da verdadeira origem da palavra espiritismo. Na terceira parte, que publicaremos em breve, e será a conclusão desse nosso estudo, nós falaremos a respeito de como Kardec trabalhava o conceito da palavra espiritismo, como ele enxergava a abrangência do significado dessa palavra, que em breve estaremos aqui publicando. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos ou com aquelas pessoas que também têm interesse na história do espiritismo e de assuntos aprofundados a respeito da doutrina espírita. E também, para continuar acompanhando o progresso e as novas publicações do nosso canal, se inscreva aqui no mesmo. E também, para ficar sempre antenado e sabendo das últimas informações e atualizações, clique também no sininho, que aí você será sempre notificado quando tivermos novas atualizações. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.